O Senado deixou para segunda-feira a votação da medida provisória que cria mecanismos para evitar fraudes no INSS. O texto vence na próxima segunda e, se não for votado, perde o efeito. A Câmara dos Deputados fez uma maratona para votar a medida provisória de pente fino no INSS. O texto só foi aprovado de madrugada e a intenção era que ele fosse votado pelo Senado ainda na manhã de hoje. Até o número de presença dos senadores foi mantido com o registro de ontem para viabilizar uma votação simbólica, ou seja, sem precisar contar se havia o número mínimo regimental de parlamentares. Mas a oposição não aceitou o acordo e ameaçou pedir a recontagem dos senadores. Quero requerer a Vossa Excelência que transforme essa sessão numa sessão não deliberativa, porque nós vamos pedir verificação de quórum. O líder do governo ainda tentou adotar uma nova interpretação da lei para aumentar o prazo de validade da medida provisória, mas diante da resistência dos colegas, ele desistiu da manobra. O governo, portanto, retira a questão de ordem para ser julgada agora, mas que ela possa ser apreciada de forma tranquila, sem assodamentos, ouvindo a Comissão de Constituição e Justiça. Diante do risco de não ter quórum suficiente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu adiar a votação para a próxima segunda-feira, dia em que o Congresso costuma estar bastante esvaziado. A data é também o prazo final de tramitação e o texto pode perder a validade se não for votado. Nós já estamos falando com todos os líderes para garantir o quórum necessário. Além do pente fino no INSS, a medida provisória altera regras de concessão ao auxílio-doença e auxílio reclusão. A proposta ainda autoriza a suspensão imediata do benefício caso haja alguma suspeita de fraude. Um ponto polêmico dessa medida provisória é a previsão de que o reconhecimento do trabalhador rural, necessário para dar entrada ao pedido de aposentadoria especial, deixe de ser feito pelos sindicatos e passe a ser realizado por órgãos públicos. Para viabilizar a votação, foi feito um acordo e o prazo de entrada em vigor deste ponto foi adiado de janeiro de 2020 para 2023. Com essas medidas, a equipe econômica espera economizar mais de 9 bilhões de reais no primeiro ano. E esse recurso é considerado fundamental para diminuir o rombo da Previdência. É claro que o parlamento tem todo o direito de se debruçar sobre o tema e fazer as sugestões e propor os aperfeiçoamentos que é próprio do sistema democrático. Então, quem perde é o país se não der certo. Por causa da demora nas votações, outras duas medidas provisórias vão perder a validade. Uma trata das regras para contratos de saneamento e a outra anistia a produtores rurais que não se adequaram ao Código Florestal. Nessa história das MPs, há uma briga entre Senado e Câmara. A Câmara acaba remetendo as MPs ao Senado a poucos dias ou a poucas horas do final do prazo de validade das medidas provisórias. Isso obriga, segundo os senadores, o Senado, sem tempo para analisar as matérias, a se tornar apenas uma espécie de carimbador do que a Câmara dos Deputados decide. Deixar esgotar o prazo das MPs é, então, uma retaliação a esse quadro. Só que quem paga é a população.